Olá, boa tarde. Em um vídeo que viralizou na internet, uma menina de 13 anos do interior de Rondônia pede ajuda da professora para denunciar o pai que batia na mãe dela. E a situação vivida pela adolescente, infelizmente, não é um caso isolado. Segundo uma pesquisa do Instituto Patrícia Galvão, mais da metade dos brasileiros conhece alguma mulher que já foi ameaçada de morte pelo ex ou pelo atual parceiro. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar sobre as iniciativas do Poder Judiciário para combater a violência contra a mulher. Mas esse é apenas um dos destaques, você vai ver também na edição de hoje. O plenário do Supremo vai julgar se instituições de ensino privado podem ser obrigadas a estenderem o benefício de novas promoções a alunos antigos. Ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, decide que federações partidárias devem obter registro de estatuto até 6 meses antes das eleições. O argumento do ministro é que deve haver isonomia entre partidos e federações partidárias e, portanto, os dois devem observar o mesmo prazo de registro, 6 meses antes do pleito. E ainda, com a autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação para apurar 2 homicídios em terra indígena no Rio Grande do Sul. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que federações partidárias devem obter registro de estatuto até 6 meses antes das eleições. Para o ministro, deve prevalecer o mesmo prazo definido em lei para que qualquer legenda esteja registrada e apta a lançar candidatos. O ministro Luiz Roberto Barroso, ao analisar a ação apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro, considerou que é constitucional um modelo que permite que diferentes legendas se associem como se fossem um único partido. Essa união deve ser estável, com duração de ao menos 4 anos e cumprir as regras de funcionamento parlamentar e partidário. No entanto, Barroso atendeu parcialmente o pedido do PTB para suspender trecho da norma que permitia às federações se constituírem até a data final do período de convenções partidárias, cerca de 2 meses antes das eleições. O argumento do ministro é que deve haver isonomia entre partidos e federações partidárias e, portanto, os dois devem observar o mesmo prazo de registro, 6 meses antes do pleito. A decisão é provisória e será submetida a referendo no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. E o ministro Luiz Roberto Barroso, agora como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, vai visitar, junto com a equipe técnica do TSE, a fábrica de urnas da Borel, no Distrito Industrial de Manaus, no Amazonas. Eles vão conhecer o espaço e, ao final, o ministro vai conceder uma entrevista coletiva às 11h30 da manhã. Os jornalistas que quiserem participar têm até às 4h da tarde de hoje para fazer o cadastro. Todas as informações estão lá no site do tribunal, que é o tse.jus.br. O Tribunal Superior Eleitoral pode estipular um teto de gastos de campanha se não houver lei sobre o tema. O plenário do TSE respondeu assim a uma consulta que foi feita por Adriana Miguel Ventura, deputada federal por São Paulo. A parlamentar também questionou o tribunal sobre a possibilidade do Congresso Nacional legislar sobre um limite máximo para as eleições do ano que vem e outras possibilidades. Mas o TSE não conheceu as demais perguntas. Havendo, portanto, vazio legislativo sobre a matéria determinante para o fiel cumprimento de sua missão institucional, a organização de eleições livres e democráticas, este Tribunal Superior Eleitoral, órgão máximo da Justiça Eleitoral, não é permitido se furtar ao exercício do poder regulamentar obedecidos os limites que impedem a criação de normas que restringam direitos ou que estabeleçam novas sanções. Bom, e em pauta também está prevista a análise de um recurso para esclarecer a decisão que considerou constitucional o dispositivo do Código de Defesa do Consumidor de Pernambuco, que estende novas promoções de entidades educacionais privadas para os alunos já matriculados. O STF pode julgar hoje o recurso em que a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, a CONFENEM,
pede esclarecimentos de pontos da decisão do STF, que considerou constitucional o trecho da Lei de Pernambuco, que obriga as instituições de ensino privado a concederem, inclusive aos alunos antigos, os mesmos descontos oferecidos a novos clientes. A CONFENEM pedia a inconstitucionalidade de trecho da lei, alegando que poderia provocar prejuízos irreversíveis para as instituições privadas. Mas os ministros, em abril deste ano, decidiram negar o pedido da Confederação. O plenário do STF considerou que esse dispositivo é válido e que devem ser garantidos os mesmos benefícios aos consumidores antigos. Hoje, os ministros devem analisar algum ponto da decisão que, na visão da CONFENEM, não ficou claro no julgamento. Como o voto do ministro Alexandre de Moraes prevaleceu no julgamento para considerar o artigo constitucional, ele será o ministro responsável pelo relatório do recurso. A Justiça Federal autorizou uma operação para apurar 2 homicídios ocorridos na terra indígena da Serrinha, no município de Ronda Alta, no Rio Grande do Sul. O crime foi no último dia 16 de outubro. A Polícia Federal também vai investigar crimes como tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e incêndio criminoso. 300 policiais federais participam da operação para prender os autores do duplo homicídio na comunidade indígena da Serrinha, no município de Ronda Alta, no Rio Grande do Sul. 9 pessoas já foram presas. Além disso, serão cumpridos 16 mandados de busca e apreensão. As investigações apontam que aproximadamente 20 indígenas que tinham sido expulsos da comunidade estavam reunidos para protestar contra a liderança do local quando foram cercados por um grupo armado formado por apoiadores do cacique. De acordo com a polícia, neste momento, as 2 vítimas foram atingidas e os outros manifestantes conseguiram fugir e escapar dos disparos de arma de fogo. Os autores dos crimes ainda destruíram o espaço onde os indígenas estavam instalados e atearam fogo em 4 veículos deixados por eles. Com uma população de aproximadamente 3.500 indígenas, a comunidade da Serrinha possui um histórico de sucessivos confrontos violentos nos últimos anos por causa de disputa de terras entre os próprios índios. Em 2017, um outro cacique foi assassinado em uma emboscada. E isso acaba vindo parar na Polícia Federal. A nossa percepção é muito clara, no sentido de que a repressão criminal não vai resolver o problema deles, porque na realidade é um problema no momento anterior, né? É um problema de organização política. Então, enquanto essas situações, como a do arrendamento, como a da organização política interna deles não se resolver, no sentido de se permitir que ocorra, de lideranças estarem oprimindo os demais, fazendo uso de armas de fogo e tendo um controle absoluto sobre a questão interna e sobre o dinheiro que circula nas terras indígenas, essa situação não vai se resolver e vão continuar acontecendo operações como essa. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre as iniciativas do Poder Judiciário no combate à violência contra a mulher. Os detalhes daqui a pouquinho, não saia daí. A Constituição Federal de 1988, fundada através de um Estado democrático de direito, visa assegurar o exercício de direitos sociais, individuais, de liberdade e bem-estar, fundada em valores supremos de uma sociedade fraternal, plural e sem qualquer tipo de preconceito, além de validar a solução pacífica de resolução de conflitos. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Patrícia Galvão, uma ONG que trabalha desde 2001 contra a violência doméstica, revela que mais da metade dos brasileiros conhece alguma mulher que foi ameaçada de morte pelo ex ou pelo atual parceiro. Um pedido de socorro que viralizou nas redes sociais esta semana. Uma menina de 13 anos no Vale do Anari, no interior de Rondônia, pede ajuda da professora para denunciar o pai que batia na mãe. Situações como essa são reveladas em uma pesquisa do Instituto Patrícia Galvão sobre violência doméstica.
foram entrevistadas 1.503 pessoas e quase todas, 93%, responderam que a violência psicológica é tão ou mais grave que a violência física. A pesquisa mostrou ainda que mais de 25 milhões de brasileiras já foram ameaçadas de morte pelo parceiro ou por um ex-companheiro. Dessas, mais da metade terminou o relacionamento. 34% denunciaram a polícia e 12% não tomaram nenhuma atitude. A diretora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão, Marisa Sanematsu, explica que a população sabe que o feminicídio é um tema grave e que a maioria dos agressores sabe que é crime. A população considera que o feminicídio vem aumentando no Brasil e aponta como problema o descaso das autoridades policiais sobre o risco que a mulher corre e também a impunidade da violência doméstica. 92% dos entrevistados consideram que os homens que agridem as parceiras sabem que isso é crime, mas continuam a agredir porque eles acreditam que não vão ser punidos. Ao mesmo tempo, 90% acham que se a vítima contasse com o apoio do Estado, ela se sentiria mais segura para denunciar e sair dessa relação violenta. A gente continua agora a falar sobre esse assunto ao vivo pela internet com a advogada criminalista Marília Brambila. Olá, Marília, muito boa tarde para você, seja bem-vinda mais uma vez. Olá, Rafaela, é sempre uma honra participar. Bom, a honra é nossa em falar sobre esse assunto, um assunto tão caro para toda a sociedade, né? Eu sei que você já atua faz tempo como advogada criminalista com esse recorte, essa matéria de combate à violência contra a mulher. Qual é a leitura que você faz desses dados? Quer dizer, a população sabe o que está acontecendo, nós temos leis para coibir, mas infelizmente os números mostram que os crimes não param de aumentar. Sim, não param de aumentar e a cifra que antigamente era oculta, que nós chamamos na criminologia, ou seja, se torna visível a partir dessas pesquisas científicas, de dados do próprio CNJ. Rafaela, é uma situação dramática, crítica, por quê? Porque nós não vamos resolver essa situação de um dia para o outro. Nós, dentro dessa perspectiva, desse recorte da atuação do Poder Judiciário, assim como foi falado na reportagem, as penas estão sendo rediscutidas, a condição da prisão preventiva desse agressor, muitas vezes essa prisão por 90 dias, ela soluciona, ela acalma essa situação de risco, retira efetivamente essa vítima dessa situação de risco. E precisa, sim, da sensibilidade do Poder Judiciário ao analisar cada caso é um caso. Então, a responsabilidade de nós, operadores do direito, é efetivamente de compreender que essa vítima está em risco, trazer ela para dentro do Estado com essa assistência do Poder Executivo e o papel do Poder Judiciário é garantir que esse agressor não se sinta motivado a agredir novamente. Você falou agora em assistência do Poder Executivo. Essa atuação conjunta é fundamental para a gente poder aparelhar o Estado e conseguir avançar nessa matéria, né? Para dar efetividade às leis que já temos inúmeras. Sim, nós temos em todos os aparatos constitucionais, Rafaela, a determinação de que o Estado, a sociedade, né, a coletividade como um todo, a sociedade civil, a OAB, né, como representante da sociedade civil, tem o dever de prestar assistência a todas aquelas vítimas que têm seus direitos violados, principalmente as vítimas mulheres. Então, trazer essa mulher para dentro desse sistema de assistência, seja um sistema de assistência médica, seja um sistema de assistência psicológica, psiquiátrica, até mesmo dar a essa mulher condições de retornar ao mercado de trabalho, né? Criar aparatos jurídicos para que essa mulher consiga ter pelo menos o seu sustento financeiro, benefícios instituídos pela própria sistema de previdência social. Então, é importante que todo o Estado, né, todos nós, estejamos sempre comprometidos com esse combate à violência contra a mulher. Vamos finalizar agora falando do comprometimento da sociedade, porque a gente mostra na reportagem aquele vídeo que viralizou a menina de 13 anos de Rondônia pedindo ajuda para a professora, que o pai batia na mãe, né? Qual é o papel da sociedade no combate a esse tipo de crime, já que a pesquisa também evidencia que a gente sempre conhece alguém que passa pelo problema, observa que está acontecendo alguma coisa errada, mas muitas vezes o vizinho tem medo de se meter, né? De denunciar. Mas qual é o alerta que você deixa?
ao menor sinal de que qualquer pessoa, qualquer mulher esteja sendo vítima de violência doméstica e familiar, seja pelo seu companheiro, seja por algum parente, dentro desse elo familiar, em alguma relação íntima de afeto, nós temos sim como dever de humanidade de acolher essa vítima, de denunciar. É simples, né? A denúncia pode ser anônima, a pessoa não precisa se identificar, pode chamar no 190, pode ligar no 180, nos canais de atendimento do poder público. Rafaela, o importante é que a gente olhe para aquela mulher com ternura, que a gente possa se colocar dentro dessa situação como seres humanos que somos. Acho que o avanço também, né, falando aqui para fechar em relação aos avanços do Poder Judiciário ao longo dos anos, recentemente tivemos a campanha Sinal Vermelho, que virou lei também, como combate à violência, aquela que não é tão visível, a psicológica, né, Marília? O que você destaca de avanços mais recentes nessa área? Nós estamos caminhando para o aprimoramento dessa proteção da mulher, né? Então, num primeiro momento, nós tivemos que dizer na Maria da Penha que todas as mulheres têm direitos iguais, direitos humanos iguais. Num segundo momento, passamos a olhar para esse agressor, trazer esse agressor para dentro da persecução criminal, para a consciência de que ele deve também, ele tem esse dever de respeitar o direito dessa mulher. E hoje, né, nesse último mês, nesse último ano, a própria dignidade da vítima protegida dentro do processo. Então, o juiz tem o dever de proteger a dignidade dessa vítima de violência, tanto sexual quanto violência doméstica, a sua dignidade dentro da persecução criminal. E, Rafaela, mas a condição essencial para que a gente possa enfrentar, e o papel do Poder Judiciário é conhecer que a palavra da vítima tem um relevo. Quando o STJ diz, nós vamos condenar, porque são crimes que ocorrem na clandestinidade, nós não temos testemunha, nós vamos sim caminhar mais ainda em face desse enfrentamento e garantir a proteção dessa mulher. Excelente, Marília Brambila, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, ótima tarde, viu? Até breve. Obrigada, Rafa, ótima tarde a todos. Tchau, tchau. E você vai ver a seguir, Justiça e Câmara de Lojistas de Minas Gerais adotam medidas para aumentar a proteção de dados de consumidores. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. A Constituição é responsável por garantir direitos fundamentais historicamente conquistados pela sociedade, inclusive impedindo que tais direitos sejam abolidos por maiorias ocasionalmente formadas. Com a chegada da época das compras de Natal, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a Câmara de Dirigentes e Lojistas de Belo Horizonte adotam medidas para aumentar a proteção dos dados pessoais de consumidores. Mais de um ano após a Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor, ainda é grande o número de golpes com informações. É muito constrangedor, assim, você cair, perceber que você caiu num golpe de inocência, porque a lábia dos golpistas é muito boa. O Juliano recebeu uma ligação, teve dados pessoais vazados e quase foi vítima de um golpe. Nessa conversa que ele teve comigo, ele começou a saber toda da minha vida. Olha, sei que você é terapeuta, sei que você faz isso, sei que você atende em tal lugar, sei que você mora em Belo Horizonte. E depois de ter caído no golpe, eu meio que desconfiei que ele tinha pegado meus dados, essas informações, pelo meu Instagram e pelo Facebook. Uma pesquisa feita pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, revelou que os vazamentos de dados no Brasil aumentaram quase 500% em 2019 e 2 casos chamaram a atenção. 223 milhões de números de CPF, inclusive de gente que já morreu, e dados de 40 milhões de empresas vazaram. Em outra situação, informações como telefone, formação, salário e endereço de 140 milhões de pessoas foram expostas. Na era digital, as informações se tornaram um negócio lucrativo. Por isso, os vazamentos são constantes. A Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor no dia 1º de agosto do ano passado, veio para proteger esses dados e como eles são usados. A lei deve ser cumprida por pessoas físicas e pelas empresas. Quem usar os dados de outros e causar prejuízo moral
patrimonial, individual ou coletivo, fica obrigado a reparar o dano. A LGPD prevê desde simples advertência até multa de 2% do faturamento das empresas, limitada a 50 milhões de reais. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte lançou uma cartilha para orientar os associados. Qual que é a preocupação da CDL? Além de propiciar que o lojista, o comerciante, forneça um bom serviço com segurança de dados, que ele também não sofra nenhuma penalidade, nenhuma ação judicial. Eu vou estar trazendo segurança para o meu cliente final. Ele vai ter certeza que comigo os dados dele não tem risco de ser vazados, não tem risco de ser utilizado indevidamente, que ele não vai sofrer uma fraude, né? Porque eu estou adequada à LGPD e necessariamente eu vou estar levando segurança para ele. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais disponibilizou uma página no portal da internet com detalhes sobre a aplicação da LGPD. Foi criada também uma comissão para acompanhar e garantir a proteção dos dados pessoais armazenados no Poder Judiciário de Minas. A gente tem dados pessoais tanto de jurisdicionados como de advogados e também os dados pessoais, por exemplo, dos servidores e magistrados, né? O que nós vamos adquirir é um sistema que ajuda a mapear os processos de trabalho, indicar quais os dados que precisam ser protegidos, né? E a forma que a gente precisa fazer para garantir que esses dados estejam também disponíveis quando o titular solicitar informação a respeito deles. E nesta sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal realiza o seminário Por Estas e Por Outras, que vai debater a justiça pelo olhar de mulheres. Idealizado pelas ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, além da ministra aposentada do Supremo, Ellen Grace, o evento abre espaço para mulheres que atuam em várias áreas profissionais. Serão apresentados 3 painéis. Cada ministra vai mediar um deles. Entre os temas discutidos estão oportunidades de trabalho, acesso à saúde, desigualdade de gênero e violência contra a mulher. Esse evento terá entrada restrita em função das medidas sanitárias impostas pela pandemia. Mas os painéis vão ser transmitidos na íntegra aqui pela TV Justiça e pelo canal do Supremo no YouTube. É amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Eu te espero, estarei com vocês. E muito obrigada pela sua companhia. Hoje ficamos por aqui. O Jornal da Justiça, primeira edição, volta amanhã. Uma excelente tarde. Te aguardo, temos um encontro marcado. Até lá. Tchau, tchau.